Olá, meus queridos, espero que estejam bem e o que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês faça bem de alguma forma quem chegou até aqui, né? Antes de compartilhar o que eu preparei hoje, uma reflexão, eu queria deixar registrado, porque estamos no dia 2 de janeiro de 2025. Atualmente eu tenho 2 inscritos. E eu não sei onde esse canal vai chegar, pode chegar, se Deus quiser, muito longe, mas eu queria deixar registrado para que em algum momento eu possa recapitular, eu possa resgatar esse trecho aqui de quando eu tinha 2 inscritos, né? Bom, feito o registro, eu quero iniciar um tema que tem estado no meu coração, né, há mais de 2 meses, que é aproximadamente o tempo que eu estou ausente aqui. Afinal, que tema é esse que eu tenho tanto refletido com o meu coração? O tema é por que nós estamos aqui na Terra, né? A gente tem alguma missão aqui? Existe algum propósito? Muito se fala, né, sobre propósito de vida. Existe mesmo algum propósito para a gente cumprir nessa nossa jornada aqui na Terra? E essa pergunta e uma reflexão muito espiritual, é um olhar espiritual para responder essa pergunta e encontrar respostas, é que eu quero compartilhar com vocês, né? Bom, de uma maneira introdutória, eu queria compartilhar com vocês que, no ponto de vista de vida, ela é formada por 3 fases, a nossa vida: o nascer, o viver e o morrer, né? De uma maneira bem simples de se pensar e básica, é dessa forma que a vida é concebida, né? Na primeira fase, o fato de nós nascermos e o porquê de nós sermos escolhidos ainda é distante para eu compreender. Eu confesso que eu não tenho a capacidade de entender a grandeza de como que isso acontece, né? Por que que somos nós? Por que que somos eu, você, o seu amigo, o seu primo? Talvez esse ainda seja um sentimento que vai me visitar para refletir, para pensar, mas isso ainda não é o momento. A etapa que se refere ao período, ao viver, né? Por que que nós estamos aqui é a que tem me feito refletir. É essa segunda fase. Porque nessa etapa nós temos consciência, ou seja, nós temos a capacidade de raciocinar. Nós temos ações, diferente da primeira, né, que nós fomos escolhidos e foi algo independente de nós, né? A etapa que eu diria de permanência aqui na Terra, ela nos permite fazer algo, ela nos permite uma ação, né? A terceira etapa, que é quando a gente morre, ela também não faz parte dessa reflexão, porque assim como na primeira, nós não temos consciência, a gente não tem muita capacidade de ação, nós não sabemos o que acontece depois. Vale com certeza a reflexão, mas é algo que eu ainda não tive o sentimento de compartilhar e refletir. E em relação ao período que nós estamos aqui, essa fase, essa segunda fase, vocês concordam que ela é uma fase que está nas nossas mãos, que tem coisa para ser feita, tem ações, a gente tem ações nessa etapa, e que sim, a gente deve se questionar, afinal, o que é para ser feito, né? A gente pode entender que a gente ganha uma temporada para ser muito bem vivida aqui, né? Aproveitar tudo que tem aqui, ou a gente entende que esse período é para de fato contribuir, para retribuir esse presente que é a vida, né? E aí eu pergunto para você acredita que esse presente que é a vida, ele é apenas para você passar um tempo, desfrutar o que existe por aqui, ou, assim como eu, você acredita que tem mais coisas além disso, né? Depois que eu me aproximei mais de Deus, que eu comecei a orar, intensificar minhas orações, que eu comecei a consumir mais da Bíblia, de conteúdos em geral sobre Deus, e depois de conhecer Deus um pouco mais, e o que Ele representa, o quanto Ele é grande, eu me questionei, ok, você fez tudo grande demais, você é poderoso demais, você é muito especial.
Então há um propósito para tudo isso. Qual é, né? Porque vir, passar um tempo por aqui, aproveitar tudo e simplesmente ir embora, me parece, de verdade, um tanto quanto vazio, sem sentido, né? Olha nós como seres humanos, uma planta, um animal, né? Todos nós somos uma semente em um dia, uma coisa extremamente pequena, e no outro a gente já se torna um ser extremamente inteligente, com um organismo extremamente inteligente, com anticorpos, um cérebro que pode criar tudo que se imagina, né? Olha como a natureza, ela é complexa, ela é perfeita, o mar, a terra, enfim, é tudo tão rico em detalhes que para mim não tem sentido ser concebido com tanta complexidade tudo que seja apenas para desfrutar o que tem por aqui. É para a gente entender por que isso tudo é tão complexo, né? E depois de muito sentir, refletir e buscando esse entendimento espiritual com Deus, me veio um significado de tudo isso com a palavra servir, né? Por que servir? Eu vejo que quando Deus nos deu tudo isso, Ele nos serviu quando criou tantas coisas, né? Ele serviu eu e você com vida. Ele nos serve todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento em que a gente vai deitar. Ele nos serve, Ele nos é companhia, Ele está com a gente, Ele nos vê. Se a gente conversa com Ele, isso aumenta ainda mais, mas Ele está o tempo todo com a gente. E eu não sei se faz sentido para você essa palavra servir, mas eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam. Tem pessoas que podem servir sendo bondosas, outras com inteligência que criam facilidades, né, no dia a dia, que empreendem, né? Enfim, pessoas que de certa forma serviram para o bem, com o bem nesse período que elas estiveram aqui, né? E mais do que isso, através disso elas retribuíram a Deus o que Ele nos serviu. Elas devolveram um lugar para Deus melhor do que onde Ele nos colocou. Por que isso? Não é servir à humanidade, é servir à humanidade para Ele. Se trata de retribuição, se trata de prosperar a existência dele por aqui, né? E a gente pode conviver bem com a ideia de vir e aproveitar esse período ao máximo que tem por aqui. Mas quando você se aproxima genuinamente de Deus e sente Ele, não tem nem sentido só viver dessa forma, né? Então, por menor que seja a minha maneira de servir, e mais irrelevante que eu acredite ser a maneira que eu sirvo, a vontade é de entender como fazer isso. Pode ser pequeno, mas é como, né? Então, vem aquele sentimento de, puta, eu quero fazer alguma coisa. E nasce um desejo mesmo, depois de você sentir o quanto Deus é grande. E só um adendo aqui. A gente tem tanto o que evoluir espiritualmente, né? A gente é tão pequeno em alguns aspectos, que o nosso olhar, muitas vezes míope, faz a gente pensar que, puta, é muito pequeno, não vai fazer tanta diferença. Mas o que Deus olha, aos olhos dele, o pouco é muito, porque o que ele vê não é o quanto a gente faz, mas o que nós fazemos em intensidade é muito. Porque se eu tenho pouco, mas é tudo que eu tenho, para Deus é o suficiente, né? E tem muito significado. Porque Deus não muda. Desde que o mundo é mundo, Deus é Deus. Nós evoluímos como seres humanos, a roupa que a gente veste já não é mais a mesma, os meios de comunicação, enfim, tudo mudou, menos Deus. É grande pensar nisso, né? Mas se nós estamos aqui, quem vai vir pode aproveitar algo melhor, entendendo que o que nós fizemos foi entregar algo melhor para Deus, para que Ele pudesse repassar para os próximos que estão vindo, né? Mas afinal, como servir? Entendi que eu tô aqui porque tem algo maior para ser feito. E aí eu parei para pensar, mas como fazer isso? O que fazer, né? Tem pessoas que são boas em acolher, como eu falei, tem pessoas que são boas em empreender, criar, né? Cada um de nós tem características em essência, que elas impulsionam a gente, né? E essas características, elas não foram por acaso. Pense como ela pode impulsionar você.
No meu caso, além de fazer as coisas no meu trabalho pensando em retornar a Deus e pensando e refletindo muito no dia a dia, mas se trata da forma como eu trato as pessoas, se trata da maneira como eu vejo o mundo, se eu estou às vezes não falando mal de alguém, e mais do que isso, esse canal é uma maneira de eu retribuir para Deus, porque às vezes o que eu estou sentindo, às vezes alguém pode pensar e pode impulsionar alguém. Então esse conteúdo que eu trago também não é sobre a Letícia, é sobre trazer mais Deus na nossa visão, no nosso dia a dia, para quem possa estar precisando, ou para quem não conhece, ou para quem conhece, mas está um pouco afastado, um pouco frio. Então, tudo nesse sentido é válido. É sobre Ele através de você, né? E aí que vem a ação, né? Ela tá na simplicidade, ela tá no dia a dia, como eu citei. Por exemplo, você é médico e faz isso com amor genuíno, você cuida dos teus pacientes com muito amor, né? E o coração voltado para servir a Deus. Esse meu trabalho serve para que as pessoas que estão sendo atendidas por mim acreditem um pouco mais, né? Tem um pouco mais de humanidade envolvida nesse atendimento. Então, você usa a tua profissão para cuidar dos filhos dele, né? Você está prestando um serviço para Deus, cuidando dos filhos dele, né? O objetivo não é o reconhecimento como médico, como profissional, pelos pacientes, pelos colegas, mas você vai fazer isso para que Deus apareça, seja reconhecido na maneira como você serve através da medicina, né? Então, se nós estivéssemos aqui simplesmente, eu só vim aqui por mim, eu tô aqui para cumprir para eu aproveitar, para ser só eu mesmo. Se fosse assim, se fosse para eu curtir o que eu tenho para curtir, você o que tem para curtir, haveria um mundo só meu, haveria um mundo seu e a vida acabaria, né? Seria um mundo individual e ele seria eterno, né? Mas a gente está aqui compartilhando o mesmo espaço. A gente está acreditando no mesmo Deus no final das contas, né? Então, numa mesma energia. Então, Deus deve ser lembrado nas nossas intenções, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso acordar, no nosso dormir, né? Tem pessoas que deixam contribuições ruins, terríveis? Tem, e faz parte, né? Certamente, quem deixou uma coisa ruim poderia estar conectado só consigo mesmo, sem estar conectado com Deus, sem buscar essa referência em Deus, né? O ego sempre fez e sempre vai fazer parte da humanidade, né? De forma intencional ou não, o mundo ele é repleto de coisas boas e ruins. Não cabe a mim e a você questionar isso, acontece e está fora do nosso alcance. O que está no nosso alcance? O meu interior. O que está no seu alcance é o seu interior. Como que a gente pode fazer isso individualmente, né? Eu tenho 37 anos, já se passaram 37 anos e eu estou buscando descobrir isso agora. Mas ao mesmo tempo eu penso, que bom, ainda tem tempo, né? Essa reflexão sobre servir, a gente pode ter se dado conta em qualquer altura da vida, né? Mesmo que a gente continue com imperfeições, que tenha se passado muito tempo, ainda há muito tempo para entender como retribuir. Mais uma vez, Deus não quer algo grandioso e que talvez não seja na sua vida inteira, mas o que você tem, no tempo que você descobriu e da forma que você tiver, vai ser muito bem aceito, vai ser muito acolhido. Sempre é tempo, né? Quantas pessoas prestes a partir, a ir embora, a morrer, numa última conversa com alguém, às vezes tem uma palavra, ou uma frase, ou uma mensagem que mudam a vida daquela pessoa que recebeu, que ela passa a multiplicar, que muda a vida dela pro bem, né? E isso tudo é Deus contribuindo com amor, com boas palavras, com ensinamentos, né? É muito interessante se dar conta que ainda há tempo, né? Até a gente descobrir, eu e você, descobrirmos a maneira ideal de fazer isso, a gente pode fazer isso no dia a dia, de diversas maneiras. Se nós estamos passando um tempo aqui na Terra e nós temos o que comer,
A gente pode ajudar quem também está passando um tempo aqui na Terra e não tem o que comer, né? Então, isso se torna pequenas ações no dia a dia que você também está retribuindo, está trazendo Deus para o teu dia a dia e retribuindo a Ele, né? Eu queria contribuir fazendo as pessoas mais felizes, sendo mais carismático, melhorando o dia das pessoas, mas eu sou zero carismático. Peça carisma a Deus, converse nas suas orações, quando você rezar, ou seja lá a sua religião, mas quando você conversar com Deus, mostre a intenção que você quer receber carisma para servir a Ele, que a tua intenção é genuína, deixar as pessoas felizes, e Ele vai te dar. Tudo é possível para Deus. Ele pode pensar, ela quer carisma, ele quer carisma para melhorar o dia das pessoas, deixá-las mais felizes, isso é entregar amor. Então eu vou dar carisma a ela, eu vou dar algo que até então ela não tinha, né? É grande pensar nisso, mas Deus é muito grande. E não há limites se você quiser servir a Ele de alguma maneira, né? A gente pode até pensar que é impossível, que é difícil, mas não é. Deus pode dar tudo que nós pedimos, desde que Ele veja a sua intenção com isso. É genuíno? Está de acordo com o que é o propósito dele, a existência dele? Ele pode te dar, né? Eu continuo buscando, espero que de alguma forma essa reflexão também impacte a sua vida, te faça refletir e algum dia, daqui a uns meses, algumas semanas, você comece a enxergar ou te desperte para fazer algo e que a gente consiga se unir. Porque se eu faço um pouco, você faz, né? A gente pode se conectar e espero, eu acredito que as pessoas se conscientizem e cada um faça a sua parte, né? E a gente consiga estar mais espiritualizado nesse sentido, de retribuição, de servir próximo à humanidade, servir para Deus através das nossas mãos. Obrigada pelo teu tempo. Fico muito feliz se você chegou até o final desse vídeo e um excelente 2025 para quem chegou até aqui. Um beijo!